Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marcelo Carvalho e junto do meu parceiro Lúcio Silva começo mais uma edição do O Empreendedor, programa aqui da Band News FM. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Marcelo. Vamos nessa. No programa dessa semana, vamos falar com quem já está empreendendo há muitos anos e está pensando longe. Nossa conversa desse final de semana será sobre desafios do empreendedorismo e legado. Aqui no estúdio a gente recebe José Alvim, fundador e diretor da Ação Sistema Software, especializada em oferecer soluções tecnológicas para o mercado da construção civil. Bem-vindo, José. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, pelo papo aqui que a gente pode ter sobre esse importante papo de empreendedorismo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lúcio. José, você tem experiência de 45 anos na tecnologia da informação, correto? Como que essa vivência contribuiu para te ajudar a identificar as oportunidades de mercado? Pois é, eu tenho 45 anos de desenvolvimento de software, né? Eu comecei lá atrás com equipamento de grande porte. Para você ter uma ideia, eram cartões perfurados, né? Cartões perfurados que passavam numa máquina e tinham um computador gigante, né? E comecei lá atrás, nesse processo, passei por todas as áreas. Era formulários contínuos? O formulário contínuo era a saída, né? A saída dele. A entrada eram cartões perfurados de cartolina, de papelão. Tá. Eram perfurados e ali que entrava a informação. Não tinha máquina para digitar, não tinha nada disso, né? Comecei lá atrás. E ali, no cartão perfurado, você vê o que é o conceito de byte mesmo, de bit, de tudo mais. Você olha ali, você põe a mão, né, nessa coisa. Uma coisa bem interessante. Comecei lá atrás, felizmente, muito novo. E me identifiquei com essa área e comecei a desenvolver software. E de lá para cá eu criei uma empresa, fundei. Lá atrás eu tive... Enfim, tem todo um processo que eu acho que nós vamos conversar lá para frente. Sim. Mas você me perguntou o que contribuiu, esses 45 anos contribuiu para isso, né? Contribuiu para o seguinte, porque o fato de eu ter uma experiência muito grande, ter trabalhado na iniciativa privada, ser funcionário, de funcionário, de colaborador, chegar a sócio minoritário da empresa que eu trabalhei. E dali, num determinado momento, eu tomei uma decisão de sair dessa zona de conforto e empreender, aí que foi que me deu toda a base para que eu pudesse, de fato, ter sucesso como eu tenho hoje na minha empresa e na minha atividade. Perfeito. Hoje você tem quase 500 clientes, é Sim. isso, na sua carteira. Sim. Como foi chegar até esse número? Então, a ideia foi o seguinte, eu acho que eu podia contar um pouco da história, se você me permitir. Claro. No momento da decisão de empreender, né? Esse momento ele foi assim, eu trabalhava numa empresa grande, uma mídia que era uma mídia da construção civil, e que também tem a área de software que é o que eu tocava, né? Então tinha uma parte de software que eu desenvolvia. E num determinado momento a pessoa que me liderava falou assim para mim: olha, Zé, você fica tranquilo que você vai morrer aqui. Querendo me deixar super tranquilo, assim, sabe? Super, você vai caminhar e vai morrer aqui dentro e tal. Eu olhei para aquilo e falei: poxa, obrigado, mas fiquei pensando, né? Eu não quero morrer aqui dentro, né? Eu quero viver. E continuar desenvolvendo, continuar a minha carreira, né? Isso eu tinha 40 e poucos anos. Tomar uma decisão de sair de uma empresa super estável, que a pessoa falou para mim que eu ia morrer lá dentro, e desenvolver a empresa é super difícil. Tinha uma família para criar, tinha filhos para criar, tinha uma família para sustentar, e tomei essa decisão e durante 1 ano e meio comecei a pesquisar oportunidades de mercado. E encontrei oportunidades complementares não concorrentes, mas complementares a que a minha empresa desenvolvia, tinha. E tomei a decisão, vou sair, né? E ao sair, eu percebi que a principal questão é assim, tinha muita empresa de software, tem centenas, quer dizer, milhares de empresas de software, né, no Brasil. E eu seria mais uma. O que eu faço para poder ter sucesso? Eu tenho que ser diferente. É isso. Eu tenho que desenvolver Esse é o algo. segredo do sucesso. Esse é o segredo, né? Tem que ser diferente. Eu tenho que desenvolver alguma coisa específica para o mercado. Eu vou fazer igual ao que todo mundo faz, mas para um mercado específico eu vou desenvolver uma coisa específica que só eu vou ter, né? Estudei pacas desse mercado, estudei muito e desenvolvi um produto completamente diferente, que atende esse nicho de mercado, que são escritórios de projeto.
arquitetos, engenheiros, designers, todo esse público, eles têm um software que é totalmente aderente à atividade dele e que tem uma ferramenta super específica só nossa, né? Então foi isso que foi colocado de pé. E como é que a gente chegou nos 500? Chegou nos 500 com muita dedicação e parceria com os nossos clientes. Os clientes indicam, a gente vende muito mais por indicação do que qualquer outra coisa. Então o próprio cliente, um fala com o outro, que é complementar. Então esse organismo, né, esse organismo do setor da construção, eles são complementares. O arquiteto fala com o engenheiro obrigatoriamente para fazer o seu projeto, ele precisa falar com o engenheiro fala com a pessoa, o arquiteto fala também com a pessoa de interiores, então vai indicando e as coisas vão acontecendo. Então veio muito por indicação, com parcerias com as entidades do setor, né, que eu conhecia já da época que eu trabalhava, né, eu trabalhei 24 anos nessa outra empresa. Então eu já conhecia bastante gente, já tinha um network feito, e com base nisso fui desenvolvendo e fui colocando de pé a empresa, e por isso que a gente chegou nessa carteira de clientes. Então, José, você já é um profissional consolidado numa empresa estável e sai para essa, não é uma aventura, mas sai para esse empreendimento, não é isso? Sim. Suponho que novas habilidades foram importantes nessa trajetória na construção da sua própria empresa, para além do que você já carregava de experiência. Que novas habilidades foram importantes? Bom, a primeira questão, assim, eu precisava praticar um pouco daquilo que eu fiz na outra empresa, mas agora só pensando em mim, né? Então, eu cheguei à conclusão que não dava para montar uma empresa, sair de uma outra e montar sem ter um investidor, né? Então eu identifiquei um investidor que foi um anjo, né, vamos dizer assim, e que me investiu e que me garantiu um conforto financeiro para que eu pudesse desenvolver as atividades. Ele teve a sua remuneração de volta, está tudo certo, está tudo em ordem, mas eu tive essa preocupação. E a segunda questão que eu tive que desenvolver é um olhar 360. O olhar 360 significa olhar para todas as áreas da empresa, né? Porque não foi fácil chegar até aqui. Eu não vou dizer para você, vai lá e faz, é super tranquilo e tal. Não é. Você vai dar cabeçada e você vai ter que aprender com a cabeçada, né? E eu tive um evento que tive um roubo na minha empresa de R$1 milhão. E porque eu não olhei para a área corretamente, para a área de administrativa e financeira, eu estava tocando mais a estratégica e tudo mais, e passou batido lá, 1 milhão que foi. E aí complica. Complica. Agora, a sua experiência, a sua demanda principal é com a construção civil. Sim, a construção civil é o meu caminho que eu trilhei durante 24 anos e depois mais 16 em empresa. E pelo que eu vi aqui, você teve que ter uma nova linguagem para esse tipo de produto, né, esse segmento. Como que as pessoas nesse segmento enxergaram essas melhorias com o seu software? Pois na verdade, assim, é um processo, né? A comunicação é um processo que você tem que fazer de forma exaustiva, né? Mostrando e ajustando, né? As pessoas receberam a ferramenta. Num primeiro momento, quem trabalhava no escritório pensava que aquilo era porque a gente criou um sistema que... Qual é o principal dor de um mercado, de uma empresa de serviço? O principal custo é a mão de obra. Então precisava ter um controle de mão de obra. E a gente desenvolveu algo que a pessoa entra no computador e começa a apropriar o tempo automaticamente, faz o timesheet automaticamente, já sei o resultado de um projeto automaticamente. Então isso foi um impacto muito grande. Então, por quem usa, pensa, eu estou sendo controlado o tempo inteiro. E não é, na verdade. É uma ferramenta de produtividade. A pegada é produtividade, né? Então, eu estou sendo produtivo ou não? O que eu posso melhorar na minha produtividade? Você pode comparar e posso olhar para o lado e ver a produtividade do meu parceiro e assim por diante. Então, é uma ferramenta de produtividade que teve um impacto em quem usa. E quem recebe a informação também tem que saber lidar com essa informação. Saber que, não é fiscalizar o tempo inteiro, é ter informação macro para que eu possa depois até precificar. Eu vou chegar no preço Então eu crio o meu próprio escritório, tem a minha produtividade que é diferente do outro, que é diferente de todos os outros, e que é diferente do mercado. Então não tem uma média, não tem uma régua,
Eu tenho a minha realidade, a sua realidade, a realidade de cada empresa. Zé, você falou para mim que teve um investidor anjo, tá certo? E que outros apoios nesse processo você teve? Como se especializou nesses processos? Sobre o ponto de vista financeiro, você está Isso. falando? Então, eu na verdade tive isso e pouco investimento de banco, né? Quer dizer, pouco recurso de banco a gente teve. Por ser uma empresa que tem uma receita recorrente, eu acho que isso é uma coisa bem legal de pensar, porque dá para fazer em qualquer área. Você receber mensalmente uma assinatura, que é o que está todo mundo partindo para isso, né? Uhum. A gente tem uma receita recorrente, então a gente tem um conforto de poder projetar a empresa de uma maneira X, o crescimento da empresa de uma maneira X, né? Nós optamos por um crescimento sustentável, ou seja, que a própria empresa gere recursos para que ela mesma cresça, né? Então a gente foi pouco para banco, a gente teve pouco apoio de financeiro, tal. Não precisou. Não precisou. A gente decidiu que a gente teria um crescimento sustentável, ou seja, não vai crescer de uma maneira rápida e ocupar outras áreas, vamos fazer isso de uma maneira sustentável. Então, uma maneira de acordo com que o próprio negócio possa gerar os recursos e as coisas acontecerem. Hoje nós somos em mais de 40 milhões, né, de empreendedores, né? Uhum. E você sabe que boa parte dessa precisa de banco, essas coisas todas. Mas desde que seja crédito consciente, né, Lúcio? Isso é fundamental. E aí entra a figura do planejamento, né? Você planejar exatamente Fazer um belo plano de negócio, né, Lúcio? Sim. Perfeito, planejar o negócio, planejar o capital que você vai necessitar. José Alvim não precisou desse capital bancário, mas precisou do planejamento, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho do processo de planejamento. O planejamento para mim faz parte da minha vivência, minha história, né? Porque você não faz o software que a gente oferece tem um DRE, por exemplo, demonstrativo de receitas no exercício. Então tem um budget lá que a gente mostra e que faz o planejamento do ano e vê as metas financeiras e tudo mais. Mas não são só metas financeiras, você tem que ter metas. No teu planejamento você tem que pensar também do ponto de vista estratégico, né? O que eu vou colocar de novo? E o problema do novo é que muitas vezes a gente desenvolve isso desenvolvendo software, né? Se desenvolve pensando em você. Quando se desenvolve, eu já fiz isso várias vezes. Quando eu desenvolvi pensando, eu gostaria muito de ter essa ferramenta aqui no meu celular, fica só para mim. Ninguém, né? Então eu preciso desenvolver para o meu cliente, né? Aí que tá. Tem que pensar com a cabeça do cliente. Eu tenho que ir no cliente e descobrir o que o cliente quer, que nem sempre sabe dizer. Essa grande sacada. Ele não sabe dizer para mim. Eu preciso ir lá, sentir a dor dele e pensar numa proposta e depois ele ir acompanhando. E ele vai vendo desenvolver e aí ele fica super feliz. Eu preciso entregar. Se eu vendo alguma coisa para você e não te entrego, software é assim, eu preciso entregar. Eu preciso vender e entregar. Eu caio nos créditos e aí a coisa vai para o vinagre. Então, planejamento, voltando, só para concluir, é fundamental em todos os pontos. E a gente não pode fugir daquele planejamento muito, porque senão você transforma a sua empresa numa coxa de retalho, né? É isso. Você falou, vamos falar um pouco da parte financeira, administrativa, que você falou da sua empresa, que você teve esse furto aí lá dentro, né? Uhum. E que aprendizado José tirou disso tudo, né? O que você pode melhorar? Porque tanta gente está nos ouvindo que já tiveram alguns problemas parecidos. Você deixou de lado é uma peça importante na engrenagem de uma empresa. E você não olhou, você focou nas vendas, no processo, mas esqueceu um pouco da parte administrativa e financeira. Na verdade, assim, eu controlava o financeiro, eu pensava que estava assinando cheques e assinando pagamentos, autorizando pagamento e tal, mas ela foi muito esperta, a pessoa que estava lá foi muito esperta na maquiagem que ela fez, na nuvem de fumaça que ela colocou na minha frente. Então eu percebi que eu posso confiar assim nas pessoas, mas eu tenho que olhar para o 360 mesmo. É isso. Entendeu? Eu tenho que aprofundar o 360. Então não é só confiar. Eu tenho que confiar, a empresa é feita de gente, invariavelmente, são pessoas. A gente tem que confiar nas pessoas, mas a gente tem que olhar 360 profundamente e questionar, né? Então, aprendi que
que a gente tem que realmente, a gente não pode esquecer nada. Ser empreendedor é um desafio grande. Não é uma coisa que seja simples. Não é para aventureiro. Não é para aventureiro. Mas chegar lá é uma sensação bem diferente. Né? Você conseguir colocar de pé e manter isso de pé. Manter é mais difícil do que chegar. Pois verdade. As pessoas me perguntam, como que você chegou? Eu falo, me perguntam ao contrário, como que eu faço para manter? Né? Porra, que é difícil. Nem me diga, nem me diga. Eu você sei sabe bem, muito bem o que é bem isso. o que é. Mas assim, depois que você fez o processo e mantém e consegue enxergar que a empresa funciona sem muito sem muito da sua interferência diariamente, é bem legal. É bem assim, valeu muito a pena, né? Tem gente que fala assim para mim, desculpa, Marcelo, te cortar, claro. Mas tem gente que fala assim para mim, Zé, pô, você poderia ter feito isso 10 anos antes, por que você não fez? Aí eu falo para você estava sendo engenheiro de obra pronta. Porque é muito fácil você falar assim, depois que você viu que deu certo, você devia ter feito antes, né? Estaria milionário, trilionário e tal. Engenheiro de obra pronta, vai lá na minha situação, no meu momento, vê como é que era exatamente. É isso. Você tem pensado no processo de sucessão na empresa? E como isso está sendo planejado? E o que você pensa sobre o legado? Sim. Que você quer deixar aí para eu tive há uns 11 anos atrás, eu tive um problema de saúde sério, tive que operar. E quando eu operei ali, quando eu estava ali na mesa, eu pensei assim, putz, se eu morrer aqui, minha empresa vai pro vinagre, né? Essa é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu saí da operação, felizmente deu tudo certo. Estou aqui, né, conversando com vocês, com saúde, graças a Deus. Mas tive esse problema de saúde. E aí eu olhei para a empresa e falei, eu preciso fazer a sucessão, preciso desenvolver a sucessão. Tenho um filho que na época estava trabalhando na Deloitte, uma consultoria, e eu ofereci para ele vir para a empresa, para a gente poder iniciar um processo de sucessão. Porque você transferir conhecimento que você adquiriu durante décadas, assim, 2 meses, 3 meses, não existe. Não existe. Isso é querer se enganar, né? E aí foi uma negociação de 6 meses, mais ou menos, e ele veio para cá, ele veio para a empresa, e eu comecei a treinar, a mostrar a empresa para ele, a colocar coisas na mão dele e tal. E hoje ele é meu sucessor. Ele claramente tem o domínio da toda a área operacional da empresa. Ele que toca a área operacional e eu toco a área estratégica. Então o processo de sucessão veio caminhando em 10 anos. Foram 10 anos de processo de aproximar e de identificar. A primeira questão é você identificar. Acho que empresas de serviço, escritório de projetos, por exemplo, tem essa questão, está muito amarrada ao dono. Normalmente é o dono escritório de advocacia também é mais ou menos assim, né? Tem o nome do dono, né? E você tem que identificar dentro da tua equipe ou trazer alguém fora, como eu trouxe o meu filho, e com base nisso poder treinar essa pessoa e seguir adiante. Então, sim, penso em sucessão, sim, e já está bem encaminhada, na verdade. Que ótimo. Nós ouvimos aqui o empreendedor José Alvim, passou rápido, né? Fundador e diretor da Ação Sistemas, software especializado em oferecer soluções tecnológicas para o mercado de construção civil. Obrigado pela presença. Até uma próxima e sucesso para você. Agradeço muito, queria deixar aqui o meu agradecimento, minha gratidão aí pela oportunidade e estou à disposição para novas rodadas se for preciso, tá bom? Lúcio, te encontro aqui no final de semana que vem, certo? Estamos aqui, Marcelo, aos sábados às 10 da manhã e aos domingos ao meio-dia. E também no YouTube da Band News FM, em áudio e vídeo a qualquer momento. Espero ter ajudado. Até semana que vem. Um abraço.